Vou botar para gravar. Então, estava falando do lisossomo, né? Que ele é como se fosse o estômago celular, tá? Por quê? Porque ele participa dessa digestão intracelular. Então, a gente acabou de ver aqui no GIF, né? Uma célula do nosso sistema imune digerindo um patógeno que entrou no organismo da pessoa, né? Então, é assim que os nossos macrófagos, uma célula do nosso sistema imune, ele digere uma bactéria, um vírus, um parasita que entra no nosso organismo, tá? Ele vai lá, engloba, fagocita essa, esse patógeno, tá? E os lisossomos, que possuem algumas enzimas digestivas nele, são produzidas nele, e esses lisossomos vão lá e digerem esses patógenos, tá? Então, os lisossomos, eles têm essa função, beleza? Ele digere algo que vem de fora da célula, que a gente chama de heterofagia, né? Ou pode digerir também algo que vem de dentro da célula, como, por exemplo, as nossas hemácias, elas têm um tempo, mas todas as nossas células envelhecem, né? Então, as nossas células envelhecem, elas perdem a função. Tá? Então, por exemplo, as hemácias do sangue, elas precisam se renovar. Então, algumas hemácias envelhecem e elas precisam ser descartadas, e outras hemácias que são produzidas na nossa medula óssea vermelha, outras hemácias novas são produzidas, tá? Essas hemácias velhas, elas sofrem um processo que a gente chama de autofagia, que ela se autodestrói, tá? E ela se autodestrói justamente pelos lisossomos. Então, os lisossomos, eles vão jogar essas substâncias, essas enzimas, tá, na célula, e vão começar a digerir a célula. Esse processo que a gente chama de autofagia. Tá? E a autofagia não acontece somente nessas células velhas, não. Tá? Por exemplo, a autofagia é muito importante também para a formação do feto, né? No feto não só humano, como dos outros seres vivos também. Por exemplo, isso aqui, gente, é uma amostra, é um exemplo de que nós tivemos um ancestral em comum que teve cauda, ó. Em algum momento da sua vida, Camila, Nalanda, Maria, a gente teve rabo, olha só. Olha que legal, a gente teve cauda, ó. Olha aqui a nossa caudazinha aqui. Então isso mostra o quê? Que a gente tem um ancestral em comum lá atrás, na nossa linha evolutiva, que teve cauda. E outra coisa mais impressionante, olha o que é isso aqui, ó. O que vocês acham que são isso aqui? Alguém sabe o que é isso aqui? Isso aqui é mais impressionante ainda. Alguém me diz o que é isso aqui? Alguém consegue dizer? Sabe o que é isso? São brânquias. É. Então, sabe o que isso quer dizer? Que lá atrás a gente tem um ancestral em comum que já teve brânquias. Tá? Então, a gente teve um ancestral em comum que saiu da água, e isso a gente vai mostrar para vocês quando a gente chegar lá nas aulas de evolução, e a gente mostrar a descendência evolutiva, que a gente mostrar as características dos seres vivos, né? Como que os peixes, os sarcopterídeos saíram da água e aí deram sequência aos anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, né? A gente vai mostrar que a gente tem um ancestral em comum com todos os animais marinhos, né? Com os animais aquáticos. Então, isso mostra aqui que nós temos um ancestral em comum com os seres aquáticos, né? Em algum momento da nossa vida também a gente teve brânquias, quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, tá? Mas hoje a gente não tem mais brânquias, hoje a gente não tem mais cauda. Tá? A gente tem um resquício de cauda, né?
Se você apertar aqui atrás, bem embaixo aqui da nossa coluna, você vai ver o nosso cóccix, tá? Esse cóccixzinho é um resquício de cauda que a gente teve, tá? Mas essa cauda, ela vai sendo destruída por esse processo chamado de autofagia, tá? Então, para a formação do feto, né, em um organismo humano, né, um organismo mais com características humanas, essa cauda, essas brânquias primitivas, né, essas brânquias basais, elas vão sendo destruídas, vão sendo reformuladas pelo processo de autofagia, beleza? Então, isso aqui é bem legal também, bem interessante da gente analisar, tá? É doideira, né? Mas é legal. Olha aqui o cóccix, ó. O cóccix, isso aqui mostra que a gente tem um ancestral que já teve cauda, né? Por exemplo, o nosso apêndice. O nosso apêndice, isso aqui são todos órgãos vestigiais que a gente chama em evolução. Quando a gente chegar em evolução, a gente vai ver isso tudo. São órgãos vestigiais que a gente chama, né? São órgãos que hoje não funcionam mais na gente, né? Mas nos nossos organismos, nos nossos ancestrais, teve funcionalidade. Por exemplo, o nosso apêndice não tem muita funcionalidade hoje mais na gente. Tem gente que diz que só serve para inflamar, né? Alguns médicos dizem que não, que tem funcionalidade sim, tá? Mas não tem tanta funcionalidade assim o nosso apêndice, né? Pelo contrário, inflama, em alguns casos tem que retirar. Mas em seres herbívoros, em organismos herbívoros, ele é chamado de seco. Ele é bem desenvolvido, tá? E ele é chamado de seco. Ele tem funcionalidade, tá? Ele tem muita funcionalidade em organismos herbívoros. Então isso mostra que nós temos também um ancestral em comum com todos os organismos herbívoros, tá? Só que hoje a gente não precisa mais e ele foi se tornando um órgão vestigial. Então, tudo isso são indícios da evolução. Tá? Isso a gente vai ver mais com calma nas próximas matérias daqui para frente. Outra organelazinha importante, peroxissomo, ele funciona na degradação do peróxido de hidrogênio, né? A gente mostrou isso aqui lá naquele experimentozinho que a gente fez da água oxigenada, vocês lembram? Nossa primeira aulinha lá, nas nossas primeiras aulinhas, nas aulas presenciais ainda, que eu coloquei água oxigenada no fígado cru e no fígado cozido, né? E quem faz essa degradação do peróxido de hidrogênio é essa organelazinha aí, ó, o peroxissomo, que possui a enzima catalase, tá? Então essa organelazinha tá cheia de catalase que faz essa degradação do peróxido de hidrogênio da água oxigenada. Então no fígado cru, a catalase ela ainda estava formadazinha, né? Ela não estava degradada. Então ela teve a função dela. No fígado cozido, a temperatura ela acabou desnaturando a catalase, aí ela perdeu a função, tá? Mas quem faz essa degradação aí é a enzima catalase que está contida no peroxissomo, que é a organela que a gente possui nas nossas células, tá? E por que a gente possui peroxissomo nas nossas células? A gente tem água oxigenada dentro da gente? Tem. Por incrível que pareça, a gente tem a água oxigenada dentro da gente. O oxigênio, gente, ele é muito importante para a nossa respiração. A gente não vive sem oxigênio, né? A gente precisa do oxigênio para produzir energia. Mas o oxigênio também ele tem um problema. Ele é muito reativo. Se você for ver lá na tabela periódica, ele é um dos elementos mais reativos da tabela periódica, né? Então, ele pode produzir radicais livres. E esses radicais livres, eles são problemáticos em uma célula. Ele pode degradar células, ele pode degradar substâncias, ele pode matar células, tá? Então, por exemplo, ele pode se unir
ao hidrogênio dentro de uma célula, tá? E ele, junto com o hidrogênio, ele forma essa água oxigenada. A água oxigenada é tóxica, né? Pode matar células. Para degradar essa água oxigenada, eu tenho o peroxissomo, beleza? Então é isso, para isso que o peroxissomo funciona. Bom, agora eu tenho outras duas organelas que elas são tão importantes, elas têm uma importância tão grande. Não, Maria, a água oxigenada que a gente coloca para descolorir o cabelo, ela é produzida em laboratório mesmo, é fácil de fazer. Não é retirada de nenhum animal, não. Ela é produzida em laboratório mesmo, em indústria, tá? Ela não é retirada em nenhum animal, não. É bem fácil de fazer, é só reagir oxigênio com hidrogênio, tá? Em proporções ótimas que a gente produz água oxigenada. Tá? Então é bem fácil de fazer, beleza? Então essas duas organelas aqui, tanto a mitocôndria como os cloroplastos, elas são tão importantes, gente, que a gente vai separar aulas específicas para elas, tá? Que a mitocôndria, ela participa de um processo metabólico muito importante, que é a respiração celular, né? Para a produção de ATP, produção de energia, tá? Então, se eu não me engano, é na aula que vem, a gente vai separar uma aula só de respiração celular falando de mitocôndrias, tá? E cai muito nos vestibulares, mas muito, muito. Sempre vai ter uma questão de mitocôndria. Sempre, 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 sempre. Sempre. Na maioria das vezes, todo ano tem uma questão de respiração celular, ciclo de Krebs, tá? E não é tão difícil. Não é tão difícil. Pode crer em mim, pode acreditar, não é tão difícil. Tem alguns nomes que são complicados, mas assim, é só estudar com calma que vocês vão ver que não é tão difícil, tá? Então, eu acho que a aula que vem, eu vou ver ainda no calendário, mas eu acho que a aula que vem a gente vai falar sobre respiração celular. E aí, na outra aula, a gente vai falar sobre cloroplastos, que a gente vai entrar em fotossíntese, tá? Então, nem vou me atentar muito agora, né? Só vou deixar claro que a mitocôndria participa da respiração celular para a produção de ATP, né? Ela possui DNA próprio, né? E isso mostra, gente, que a mitocôndria, tem até uma teoria que diz que a mitocôndria ela era um organismo, né? Ela era uma bactéria procarionte, tá? E ela foi fagocitada por um organismo eucarionte primitivo, né? Que é a chamada teoria endossimbiótica celular. Tá? Então, todas as mitocôndrias que a gente tem no nosso corpo eram bactérias procariontes que viviam livres. Tá? Mas aí elas foram fagocitadas por essas células primitivas e elas começaram a trabalhar junto, né, num processo mutualístico. Né? Então, a célula eucarionte produzia para a mitocôndria abrigo, né, e alimento, e a mitocôndria produzia ATP para a célula eucarionte. Então, elas começaram a trabalhar junto e o processo de evolução, né, deu isso aí até nos dias de hoje e fez com que as células evoluíssem e formassem os organismos complexos como nós e todos os outros organismos. Né? Então, existe essa teoria endossimbiótica celular. Tá? E prova disso é que as mitocôndrias possuem DNA próprio, DNA dela. Tá? Não só isso, as mitocôndrias possuem ribossomos próprios. E os ribossomos das mitocôndrias são muito parecidos com os ribossomos dos seres procariontes, ou seja, com os ribossomos das bactérias. Né? Então, isso aí tudo reforça, todas essas teorias, essas hipóteses, reforçam essa teoria endossimbiótica celular. Tá?
e ela possui duas camadas de membrana plasmática, né? Uma membrana plasmática interna, que é própria da célula da mitocôndria, e a outra membrana plasmática externa, que é própria da célula eucariótica, beleza? Mas nós vamos falar mais de mitocôndria na nossa próxima aulinha, que a gente vai falar de respiração celular. Show? E os cloroplastos também participam da fotossíntese, são muito importantes para a produção de substâncias orgânicas, como a glicose, né? E outros carboidratos. Também, ó, possui DNA próprio, então também está inserido nessa teoria endossimbiótica celular, né? Era também uma bactéria procarionte que foi englobada, que foi englobada por uma célula eucariótica primitiva, né? E aí começaram também a trabalhar junto, daí surgiu todos os seres autotróficos, né? Como as algas, as cianobactérias, as plantas, né? E ela também possui duas camadas de membranas plasmáticas, né? Uma interna e a outra mais externa. Nós também vamos falar dela numa aula própria, né? Que é uma aulazinha mais complexa, né? Que demanda mais tempo. E a gente vai falar só de fotossíntese, beleza? A gente vai separar uma aula só para respiração celular e uma aula só para fotossíntese. Show de bola? Então aqui, ó, para vocês entenderem melhor a teoria da endossimbiose celular. Então eu tenho aqui, ó, uma célula procarionte, tá? Na Terra primitiva só existiam seres procariontes, as bactérias, tá? Mas aí elas foram evoluindo para as células eucariontes, né? Células eucariontes foram evoluindo. Só que as células eucariontes, elas não podiam ainda produzir muito ATP, né? Então elas não poderiam crescer mais. Elas produziam somente poucos ATPs, né? Pouca energia. Então elas não poderiam crescer mais. Só que elas encontraram alguns organismos que produziam esse ATP a mais, que desses organismos eram as mitocôndrias, né? Que eram organismos que têm algumas especificidades que nós vamos ver nas aulas de respiração celular, que eles conseguem, né, através da fosforilação oxidativa, eles conseguem produzir uma enorme quantidade de ATP. E aí o que eles fizeram? As células eucariontes primitivas, ao invés de se alimentarem das mitocôndrias, elas fagocitaram as mitocôndrias e começaram a trabalhar junto. Ofereciam abrigo para as mitocôndrias e alimento, e as mitocôndrias ofereciam para ela esse ATP que elas produziam em excesso, tá? E as outras células, a mesma coisa, elas fagocitaram os cloroplastos e, ao invés de se alimentarem dos cloroplastos, começaram a trabalhar junto. Os cloroplastos conseguiam produzir seu próprio alimento. E aí os cloroplastos ofereciam para essa célula a glicose e essa célula oferecia abrigo para os cloroplastos, né? E aí essas células foram evoluindo e aí evoluíram nas plantas, evoluíram nas algas, nos organismos mais complexos, beleza? Então tem aí essa teoria da endossimbiose celular, tá? Outras organelas também importantes são os centríolos, tá? Que a gente já viu lá na mitose, na meiose, que ele participa do processo de divisão celular. Não sei se a gente já chegou em mitose e meiose ainda, eu tenho que ver. Eu acho que não. Mas se não chegou, a gente vai ver que os centríolos ele participa do processo de divisão celular. Eles possuem fibras de fuso, tá? E que são essenciais para o processo de divisão celular, tá? E eles são responsáveis também pelos flagelos e pelos cílios, tá? Então, os flagelos que são formados no espermatozoide, né, os cílios que são formados em alguns protozoários, são formados por esses centríolos também, beleza? Então, os centríolos aí participam do processo de divisão celular e
também formação de cilos e de flagelos. É o próximo capítulo. O professor pode explicar a teoria de novo? Eu explico, querido. Deixa eu só retornar aqui. Bom, antigamente, só existiam seres procariontes, tá? Só existiam bactérias na célula primitiva. Isso é fácil de entender. É mais fácil surgir uma célula com pouca complexidade do que uma célula com muita complexidade. Essas células foram evoluindo para células eucariontes, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma célula procarionte primitiva e elas foram evoluindo. Com o passar do tempo, as condições da Terra foram ficando ótimas, né? Alguns seres autotróficos, como os cloroplastos, foram surgindo e com isso a produção de oxigênio foi aumentando e aí a produção de energia também foi aumentando e aí deu essa capacidade para essas células irem evoluindo, tá? Então, as células eucariontes foram evoluindo. Mas ainda a produção de energia por essas células eucariontes era muito pouca. A produção de ATP delas era muito pouca, porque elas ainda não tinham mitocôndrias, tá? Então, elas só produziam ATP através da glicólise, que a gente vai ver lá na nossa aula de respiração celular, que a glicólise produz apenas 2 ATPs. Sem a mitocôndria, a gente só produz ATP por fermentação, né? E a gente produz uma quantidade de ATP que é bem pouca, apenas 2 ATPs. Com pouca energia, a gente não tem como crescer mais, né? A gente não tem como evoluir mais, tá? E aí, o que aconteceu? Existiam essas células procariontes primitivas, que eram as mitocôndrias, tá? Que existiam dispersas natureza, né? Só que elas tinham um defeitozinho na membrana, tá? E elas não poderiam viver sozinhas na natureza, tá? E aí o que aconteceu? Essas células eucariontes que não podiam produzir muita energia fagocitaram essas mitocôndrias, tá? Fagocitaram essas mitocôndrias. Ao invés dessas células eucariontes se alimentarem das mitocôndrias, tá? O que elas fizeram? Olha, já que as mitocôndrias produzem muito ATP, tá? Numa relação de 38 ATPs que a gente vai ver, pô, se antes eu produzia 2 e agora eu posso produzir 38 ATPs, 36 ATPs, pô, ao invés de eu me alimentar dela, eu vou trabalhar junto com ela, né? Então, o que elas fizeram? Claro que isso não foi intuitivo, né, gente? A seleção natural foi selecionando isso. Mas o que aconteceu nessa relação aqui? Ao invés das mitocôndrias serem fagocitadas por essas células eucariontes primitivas, elas começaram a trabalhar juntas, né? As células eucariontes forneciam abrigo para as mitocôndrias, né, que não podiam viver sozinhas na natureza, né, porque elas têm um defeito na membrana delas, e as mitocôndrias forneciam ATP em excesso para as células eucariontes, tá? Então elas trabalham em simbiose, tá? Num processo de mutualismo, em benefício mútuo. Eu forneço algo para você e você fornece algo para mim. A gente chama de teoria da endossimbiose celular, tá? E com isso foi evoluindo e formando células complexas, tá? E seres complexos como nós, tá? Que hoje temos em todas as nossas células mitocôndrias nas nossas células. E os cloroplastos também foram formados assim. Ao invés dessas células eucariontes primitivas se alimentarem dos cloroplastos, eles acabaram trabalhando junto.
os cloroplastos forneceram alimento para as células eucariontes, e as células eucariontes forneceram abrigo para os cloroplastos. E assim evoluíram as plantas, evoluíram as algas, evoluíram todos os seres autotróficos que existem hoje. Entendeu agora, Gabi? Professor, a teoria só deixa de ser teoria quando tem prova científica ou precisa de mais para deixar de ser teoria. Não, a gente tem, é porque na linguagem coloquial, né, a gente acha que teoria é só uma coisa banal, né? A gente, isso aí é só teoria. Não, mas na linguagem científica, uma teoria, ela é uma hipótese que ela foi devidamente testada e devidamente comprovada, tá? Devidamente testada várias vezes por vários cientistas e devidamente comprovada, tá? Então, por exemplo, a teoria da evolução não é apenas uma teoriazinha, tá? Ela é uma teoria que ela já foi testada, tá? Ela possui várias evidências que nós vamos mostrar nas nossas aulas, tá? E ela já foi devidamente comprovada. Não tem ninguém que possa dizer assim, a evolução não existe. Tá? É como se uma pessoa chegasse e dissesse para a gente aqui, a Terra é plana. Ou então o Sol que dá voltas na Terra. Tá? Então, isso é coisa de maluco. Tá bom? Então, a teoria não é apenas uma teoria. Tá? A teoria na linguagem científica ela é uma hipótese que ela já foi testada por várias vezes, por vários cientistas sérios, já foi devidamente comprovada. É diferente de uma hipótese, né? A hipótese é apenas sim uma hipótese. Então eu posso lançar aqui, por exemplo, eu cheguei na Baía de Guanabara e eu vi uma mortandade grande de peixes, tá? E aí eu posso lançar uma hipótese. O Gabriel lança uma hipótese assim, pode ser que o oxigênio dessa água esteja baixo. É uma hipótese boa, né? Com oxigênio baixo na água, os peixes estão morrendo. Aí a Julinha pode lançar assim, pode ter alguma substância nociva nessa água, uma substância poluente nessa água. Também é uma hipótese boa, né? Que a gente vai testar para ver se vira uma teoria, né? Para ver se é uma hipótese que pode ser devidamente comprovada. Mas aí o Nilo vem e lança a hipótese. O Pikachu pode ter vindo aqui com o choque do trovão e lançou o choque do trovão na água e matou esses peixes aí. É uma hipótese? É uma hipótese. É uma hipótese também, mas isso aí vai virar uma teoria? Não, porque não pode ser provado, tá? Então, a hipótese que não pode ser provada, ela nunca vai ser uma teoria. Quando ela deixa de ser uma teoria, quando aparece uma outra hipótese, que eu vou negar essa minha hipótese antiga, essa minha teoria antiga, tá? Então, por exemplo, aparece alguém que comprova que a lei da gravidade não existe mais. Então a pessoa vai lá e comprova com cálculos matemáticos que não, a lei da gravidade não existe mais. É outra lei que surge, é outra lei do universo que surge. Tá? Então com outras, com outros cálculos matemáticos ela vai comprovar isso. Então ela deixa de ser teoria somente quando aparece uma outra teoria que descomprove ela, tá? Uma outra teoria boa que corrobore para que essa teoria antiga deixe de existir, tá? Mas é bem difícil, é bem difícil, é bem difícil. Hoje em dia, com os avanços da ciência, né, uma teoria muito antiga, como por exemplo a teoria da evolução, né, que é uma teoria
muito antiga e hoje ela ainda é uma teoria válida com várias evidências, é uma teoria bem difícil de cair, tá? Agora, algumas a ciência não é uma coisa exata, né? A ciência ela erra. A gente viu aí teve algumas reportagens que surgiram essa semana ou na outra que mostraram que alguns medicamentos, né, com respeito à cloroquina, que alguns testes não foram feitos com uma qualidade demasiadamente boa, né? Os testes não foram feitos com uma eficácia boa. Por quê? Porque os cientistas estão desesperados para publicar, né? Então, as pessoas estão querendo publicar logo, então estão passando tudo à torto e à direito, não estão testando direito, isso também é um problema, né? Então, está passando tudo. Eles querem achar a vacina o mais rápido possível, eles querem encontrar medicamentos eficazes o mais rápido possível, está passando tudo. E aí acaba surgindo essas coisas, né? Então, assim, a ciência pode ter erros, tá? Mas, assim, teorias antigas, como teoria da evolução, que mesmo com o avanço da ciência como é hoje, com avanços tecnológicos que a gente tem hoje, com um microscópio com alta qualidade, que não caíram, que tem evidências grandes que a gente tem, são teorias difíceis de cair, tá? Então, teorias antigas são bem difíceis de deixarem de ser teorias, beleza? Então, essa é a diferença de uma hipótese para uma teoria. E não, teoria na ciência não tem nada a ver com teoria na linguagem coloquial nossa, tá? Teoria na ciência, ela é uma hipótese que foi devidamente testada e devidamente comprovada, beleza? Então é isso, vamos continuar para a gente encerrar aqui essa nossa parte. Então já falei sobre o citoesqueleto. Núcleo celular, você já sabe, a gente já falou sobre isso, né? A gente já falou bastante sobre ele. É onde está o nosso DNA, né? Onde está compartimentado o nosso DNA. Tá? A carioteca, que é a membrana do núcleo, que envolve o núcleo. A cromatina é o núcleo, é o DNA, que é um complexo de DNA junto com outras proteínas histonas, tá? E nelas encontram todas as nossas informações, tá? As informações para formar as nossas proteínas e as nossas características fenotípicas, tá? Então aí as proteínas histonas, tá? Que são enoveladas junto com o DNA, e é aí que eu formo os cromossomos, né? Os cromossomos que eles vão ser formados na hora da divisão mitótica. Toda vez que eu faço mitose, a partir de uma célula mãe, e eu formo duas células filhas, eu preciso formar cromossomos condensados para ajudar nessa divisão celular, beleza? E aí esse cromossomo, a gente vai falar aí disso mais quando a gente chegar lá em mitose e meiose, tá? Mas ele tem várias divisões, né? Então eu tenho aqui o centrômero, que é o centro dele, eu tenho aqui os braços, que são as cromátides irmãs, né? E eu tenho aqui o telômero, tá? O telômero dos cromossomos, ele tá correlacionado com a velhice, né? Então, conforme a gente vai ficando velho, os nossos telômeros eles vão diminuindo. É como se fosse, para a gente fazer uma correlação didática, é como se fosse o cadastro. O cadastro tem aquela fitazinha na ponta dele, não tem? Quando o cadastro vai ficando velho, aquela pontazinha ela vai se desgastando, não vai? Então, é como se fosse essa correlação. Quanto mais a gente vai ficando velho, esse telômero ele também vai se desgastando, porque conforme o processo de divisão mitótica ele vai se dando, né? Esses telômeros eles vão diminuindo, né? Então, quando a gente vai ficando velho, esses telômeros vão diminuindo.
Então, a ciência ela tem estudado bastante isso, né, esses telômeros, para ver essa correlação e ver aí se existe alguma fórmula da juventude, né? E se existe alguma possibilidade de os seres humanos serem imortais. Eu desacredito dessa parada, mas vai saber, né? Vai saber se a ciência encontra aí alguma fórmula da juventude eterna. Mas os telômeros estão envolvidos no processo de envelhecer. Então, as células envelhecem, nós envelhecemos, porque os telômeros eles vão se desgastando com o tempo. Beleza? Bom, vocês sabem também, isso aqui vai ser importante para a gente entrar na genética ligada ao sexo, que nós temos 46 pares de cromossomos, 2 deles são cromossomos sexuais, XX na mulher e XY nos homens, tá? E a gente tem algo interessante, que é chamado de corpúsculo de Barr, ou cromatina sexual, que é encontrado nos indivíduos do sexo feminino. Eu falei sobre isso com vocês na semana passada, lembra? Que eu falei sobre os gatos com 3 cores, que todos os gatos com 3 cores são gatos fêmeas, né? Por quê? Porque as fêmeas, as mulheres, né? Os indivíduos do sexo feminino, eles possuem 2 cromossomos sexuais idênticos, tá? Então, eles sempre inativam um cromossomo X. Eles não precisam de 2 cromossomos idênticos. Então, eles fazem o quê? Inativam o cromossomo X. Então, esse corpúsculo de Barr aqui, ó, que é essa pintinha preta aqui, que fica aqui, chamado de corpúsculo de Barr, é esse cromossomo X inativado, tá? Então, ele pode estar inativado em uma parte da pelagem, que vai dar um tipo de cor, e em outra parte da pelagem, um outro cromossomo X vai estar inativado e o outro vai estar ativo. Então, ele vai dar um outro tipo de cor. Então, gato com 3 cores sempre vai ser fêmeas por causa desses cromossomos X inativados, tá? Pasmem, mas isso pode acontecer. Mulheres daltônicas podem ser daltônicas de um olho e do outro olho pode ser normais, tá? Por causa dos corpúsculos de Barr, né? Então, ela pode ser daltônica de um olho porque o corpúsculo, o X dela inativo, né, tá com um defeito no cromossomo X. E aí ela ser daltônica. Mas no outro olho dela, o cromossomo X que está ativo não tem esse defeito. E aí esse olho dela ser perfeito, não ter o daltonismo. Então, as mulheres elas têm esse corpúsculo de Barr, tá? Aconteceu até, e aí 1 minuto para a gente encerrar, aconteceu até numa Olimpíada, essa atleta Semínia, que ela era muito forte, né? E aí tinha dúvidas de qual sexo ela era. E aí, para descobrir o sexo dela, ela era hermafrodita, fizeram essa genotipagem, descobriram que ela era do sexo feminino.